Boa tarde a todos e todas. Sou o Fidel Cesário de Lima Albuquerque, sou médico de família e comunidade. Hoje estou aqui na Diretoria de Atenção Primária à Saúde da Secretaria do Estado de Santa Catarina e estou como uma das referências técnicas na arbovirose aqui do estado também. E hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre o manejo clínico da chikungunya. Falando um pouco da situação epidemiológica, aqui em Santa Catarina, esse ano, nós tivemos 278 notificações de chikungunya, até agora, até o dia 19 de março, e dessas, 162 foram considerados casos prováveis, e alguns casos foram confirmados laboratoriamente, 5 casos, foram 6 casos. Foram 3 em Florianópolis, 1 em Canoinhas, 1 em Guaramirim e 1 em Pomerode. Apesar de não ser expressiva, a incidência ainda da chikungunya aqui no nosso estado, a gente coloca como um diagnóstico diferencial importante, também quando a gente vai pensar em dengue, em zika, em outras síndromes febris, e para vocês entenderem, comparando com o mesmo período do ano passado, 2023, nós tivemos um aumento nas notificações de casos prováveis de 257%. Então, já é um sinal de que a chikungunya, em algum momento, pode chegar no nosso estado de uma maneira mais expressiva. Então, falando um pouco da chikungunya, ela é um vírus também, o vírus chikungunya, e ele é transmitido pelos mosquitos Aedes, o Aedes aegypti e o albopicus, Também pode ser transmitida por transferência materno-fetal, e, teoricamente, na via de transfusão sanguínea. E o nome chikungunya, ele vem do idioma Makonde, ali, que foi onde começou, teve um grande surto de chikungunya, meados dos anos 60, 50, entre Moçambique e Tanzânia, E refere a essa posição um pouco curvada para frente, que é como os pacientes eles chegam para se consultar, Geralmente as pessoas ficam bem debilitadas, com dor lombar crônica, dores articulares também, e acabam se curvando. Essa imagem aqui foi inteligência artificial, mas mostra um pouco, teoricamente, como é que seria a posição da chikungunya. Os principais sintomas é a febre e as dores nas articulações, são as mais comuns. Em geral, a doença ela é autolimitada, mas em alguns casos eles podem evoluir para uma condição crônica, uma artralgia crônica, uma artrite até mais debilitante. E lembrando que a chikungunya ela é uma doença de notificação compulsória. O período de incubação da chikungunya ele varia entre 1 a 14 dias, sendo a média de 3 a 7 dias após a picada do mosquito. Então, sempre que aparecer alguém com um sintoma de febre, uma febre alta, ou uma artralgia alta, checar se ele veio procedente de uma área endêmica em até 15 dias antes do início da infecção. E, de modo geral, a apresentação da chikungunya é aquela febre que ela surge abruptamente, de uma maneira... abre logo o quadro de chikungunya, com a dor nas articulações muito intensas, calafrios e mal-estar. E algumas literaturas também colocam que a dor nas articulações elas podem vir um pouco antes da febre. A febre geralmente ela é muito alta, 39 graus, tem uma duração média de 3 a 5 dias e pode variar até 10 dias também de febre. E também outras manifestações, Então, pode ter também sintomas dermatológicos, mal-estar, uma fadiga, Então, outros sintomas característicos de uma virose, síndrome febril. E a doença aguda, ela dura de 7 a 10 dias, mas ela pode durar até 2 semanas, pela classificação, como a gente vai ver a seguir. E as manifestações musculoesqueléticas, a artrite, a artralgia,
ela pode durar, né, por semanas, meses e até anos, né, como uma forma crônica. Os outros sintomas, né, como eu tinha comentado, então pode ser dor de cabeça, dor no corpo, um inchaço na face, os olhos vermelhos, né, uma conjuntivite assim, em menor grau, sintomas gastrointestinais, diarreia, náusea, né, e eles desaparecem até 3 semanas. Pode também ter a linfadenopatia periférica, mais na região cervical, e algumas úlceras orais também já foram relatados em 20% dos pacientes. E um outro detalhe da chikungunya é a questão da dor neuropática, né? Então, além da dor articular, da dor muscular, 18,9% dos pacientes, né, eles ainda relatam, né, pode aparecer uma dor neuropática. Por isso que a gente vai ver lá na frente a importância de também fazer esse rastreamento. Algumas alterações laboratoriais, as mais importantes, elas são a linfopenia, né, como uma grande parte das doenças virais, e também a trombocitopenia, né, a queda das plaquetas, né, 40% a 50%. Pode também haver um aumento das transaminases hepáticas e a creatinina também levemente elevada. E a maioria dos indivíduos, eles são sintomáticos, né? A soroconversão assintomática, ela ocorre em menos de 15% dos pacientes. E por que isso é importante, assim, pensando, né, na assistência, né? Porque, por exemplo, 85% dos pacientes que vão ter contato com o vírus da chikungunya, eles vão ter sintomas, e os sintomas eles são muito intensos, eles são debilitantes. Então, esse paciente com suspeita de chikungunya, né, o caso provável, ele vai procurar mais as unidades de saúde. Então, isso é importante, né, a gente ter em mente. A dengue, por exemplo, tem pessoas que têm contato com o vírus e têm um sintoma leve, né, e nem procura assim, as unidades, né. A chikungunya, não. Então, pelo menos 85%, eles vão estar acessando o serviço de saúde e também pelo seu caráter crônico, né, de dor crônica, de evoluir para dor crônica, essa procura ela pode ser ainda mais frequente. A confirmação laboratorial, ela é recomendada obrigatoriamente para casos graves, como a gente vai ver também no protocolo, e em geral hoje, né, como tem poucos casos de chikungunya, ela fica mais sobre orientação da vigilância epidemiológica. Mas, de forma geral, para a gente entender, ela pode ser feita de método direto, com um RT-PCR, até o 5º dia de evolução da doença. E depois do 6º dia, ela é feita por testes sorológicos, né? GM, GG, principalmente GM, mas o GG ele pode ser usado para comparação de soroconversão, né? Então, a gente colhe uma amostra na fase aguda e depois na fase pós-aguda, né? 15 dias da primeira coleta, e observa se essa alteração ela foi pelo menos 4 vezes maior no período entre as amostras. Isso também pode ser considerado para confirmação laboratorial. Existem outros métodos, né, também de confirmação laboratorial, mas é mais específico, né? Então pode ser pelo líquor, né, em caso de verificação de óbito, né, tecido também, mas essas daqui são as principais. Lembrando aqui, né, os casos graves, né? Então isso é importante para a gente entender como é que vai funcionar e, né, quem que a gente vai priorizar na assistência também. Então, os casos graves, eles ocorrem mais em pacientes idosos, né, maiores de 65 anos, e também com problemas crônicos subjacentes, né, diabetes e cardiopatas, hipertensos também. As taxas de hospitalização em alguns estudos, elas eram mais altas em pacientes maiores de 70 anos e também em crianças, né, abaixo de 10 anos. E um pouco mais de homens do que em mulheres. As principais complicações, elas incluem a insuficiência respiratória, descompensação cardiovascular, miocardite, hepatite, insuficiência renal, né, hemorragias e também envolvimento neurológico. A meningoencefalite, ela é a complicação neurológica mais comum, né? Então é o caso, né, mais grave, né, a complicação de desfecho mais grave da chikungunya.
Mas engraçado que semana passada eu fui aqui no município aqui de Santa Catarina e o colega ele me relatou que pegou um caso, né, de meningoencefalite, de chikungunya aqui no estado, né? Então, apesar de ser muito grave, né, a paciente, pelo que eu entendi, veio da Venezuela, isso existe, a gente precisa entender, né, e precisa fazer também esse rastreamento. Essas complicações, elas ocorrem mais na fase aguda e também ela é influenciada principalmente, né, como eu tinha falado, pela idade e também pelas comorbidades. No caso de gestantes e neonatos, né, não tem um risco para a gestante, não tem um risco de teratogenia, né, não parece não ter nenhum efeito importante assim, para o feto, né, nem para desfecho obstétrico ruim, mas o grande problema é que existe a transmissão vertical, que ocorre ali no período próximo ao parto, né, uma taxa de 50%, e para o bebê, né, para o neonato, isso pode gerar uma doença grave, né, uma manifestação grave, uma síndrome febril grave, que vai surgir ali entre 3 a 7 dias após o parto. Né? Então, pode ter uma febre alta, uma má alimentação, uma erupção cutânea assim, disseminada, edema periférico. Né? Então, o problema aqui não é nem para gestante, assim, é mais para o neonato, o bebezinho. As alterações dermatológicas, né, elas foram relatadas em 40 a 75% dos pacientes. A mais comum é aquelas manchas, né, aquelas máculas, e também uma apresentação maculopapular. Ela aparece ali de 3 a 5 dias no início da doença, né, e pode durar até uma semana. E aí ela tem uma distribuição difusa, né, pode ser dos membros do corpo, pode envolver a face também, né, pode ter prurido associado, e além outras lesões mais específicas, né, como as bolhas, lesões hipertróficas também, pode haver condrite, né, e também ainda manifestações hemorrágicas, como na dengue, mas elas são menos comuns. Então, aqui a gente pode ver as máculas, né, nos membros, aqui também no tronco. Essas fotos aqui foi do professor Kleber, lá da UFRN, que está também no manual do Ministério de Manejo Clínico da Chikungunya. Aqui umas lesões bolhosas em mão, lembra um pouco até a desidrose, né? A dermatite desidrótica. São alterações mais inespecíficas, as dermatológicas. E aqui as alterações musculoesqueléticas. Né? Então, a gente pode ver o edema aqui de joelho, né? um tanto artrite, né? Que é a dor, mas também a artralgia, que é a dor, mas também a artrite, né? Que é com edema, pode ter rubor também associado. E a artralgia, ela é o primeiro sintoma, né? Em cerca de 70% dos pacientes. Né? E pode, né, acometer até 100% dos pacientes em alguns estudos. Né? Em geral, ela é simétrica e bilateral, envolve mais articulações distais, né? Aqui as pontas dos dedos, dos dedos dos pés também. Pode ter aquela rigidez matinal e também imagem, né? Se for fazer alguma imagem, parecida com artrite reumatoide. Né? As articulações mais afetadas, elas envolvem as mãos, os pulsos e os tornozelos, né? E coloca-se que o esqueleto axial, ele, né, tem um relato aí de 34 a 52% dos casos, mas também ela pode envolver o esqueleto apendicular. E o problema é que é uma dor intensa, assim, incapacitante, né? A pessoa não consegue se mover. Então, isso a pessoa acha que está, né, com uma doença muito grave, né? Que, né, procura direto até o serviço do hospital, não quer passar na UBS antes, porque é realmente muito incapacitante. Então, por exemplo, até na Covid eu costumo falar isso, né? Tem profissional de saúde, profissional de saúde, até trabalhava um pouco mais cansado, mas conseguia trabalhar, né? Mas no caso da dengue, principalmente da chikungunya, ela é uma doença muito debilitante. Daí pode ter a poliartrite, né? Edematosa nas mãos, nos pés, né?
pode ter uma tenossinovite também nos tornozelos, nas mãos, no punho. Então, é bem complicado, assim, o tipo de manifestação. E também pode evoluir, né, como eu falei, com artrite crônica e também artralgia, né? Pode ocorrer em até 25% até 75% dos pacientes. Essa dor articular crônica, ela pode ser, né, linear, ela pode acontecer de forma ininterrupta, mas também pode ser recidivante, né, e levar até a incapacidade, né, da pessoa, né? Então, tem muito afastamento também por chikungunya, né? Então, afastamento laboral de forma crônica. E os fatores de risco para manifestação crônica, a gente tem a idade maior que 45 anos, uma gravidade assim, da artrite assim, na fase aguda e também, né, um caso de osteoartrite, né, pré-existente. Então, se a pessoa já tiver uma predisposição ali para a doença reumatológica, é provável que isso acabe sendo exacerbado, né, depois de uma infecção pelo vírus da chikungunya. E aqui só um dado, né, que eu trouxe para vocês entenderem a gravidade da doença. Então, por exemplo, um estudo aqui na Ilha da União, ele relata, né, que tem dor crônica, dor inflamatória crônica, né, em pacientes, mesmo 13 anos depois da infecção inicial ali, a fase aguda da chikungunya. Então, é uma doença que ainda está sendo pesquisada, mas que os resultados já mostram, né, que uma vez sensibilizado, né, o sistema imune para a chikungunya, para artrite, né, para artralgia crônica, ela pode durar por muito tempo. Aqui eu trouxe alguns materiais que a gente tem de referência hoje, né, no Sistema, né, Único de Saúde. O principal, esse manejo clínico da chikungunya, ele é de 2017, ele está para ser atualizado agora, né, em contato com o Ministério, ele está para ser atualizado agora. E tem também o guia de vigilância, que ele está mais atualizado, ele é de 2022, ele traz dados mais concisos em relação a conceito de caso suspeito, caso confirmado, os exames, né? Então, ele está um pouco mais atualizado que esse outro. E temos 3 fluxogramas, né? Tem um fluxograma de classificação de risco do manejo do paciente com chikungunya. Esse aqui é uma versão de Santa Catarina 2022. Vai estar tudo nas referências, né? E outros fluxogramas do Ministério, que eles estão atuais, né? Mas eles não estão com uma diagramação tão legal, mas eu vou mostrar um pouco mais adiante. E resumindo aqui, né, de forma geral, a gente tem aqueles sintomas, né, que eu falei que pode acontecer, mas de forma mais didática, né, e como tem também no protocolo, a gente divide aqui a chikungunya em 3 fases, né? Então tem a fase aguda, que é até 14 dias de evolução da doença. A gente sempre conta, né, o primeiro dia de início de sintomas, né, e faz a linha do tempo. Então, até 14 dias a gente considera a fase aguda. A fase pós-aguda, né, que antes, naquele protocolo, se vocês forem ver, tem como subaguda, né, que é um termo não tão correto, mas eles já alteraram isso, estão alterando, que vai de 14 dias a 3 meses. E a fase crônica, que é após 3 meses, né, de evolução. Como eu falei, assim, o que a gente tem que ter em mente, assim, sempre quando for atender caso suspeito de chikungunya, né? Quais os grupos de risco, né? Então, a gestante, os maiores de 65 anos, os menores de 2 anos, inclusive aqui ele considera, se for neonato, né, já considera como critério de internação, e isso a gente vai ver também no fluxograma que define conduta, né? E também os pacientes com comorbidades, assim, que são os que têm mais risco, né, na real, de descompensar as comorbidades, diabéticos, cardiopatas e, né, ter um desfecho ruim, não pela chikungunya em si, mas, né, pela descompensação das comorbidades. Os sinais de gravidades e critérios de internação, né, que eles colocam aqui no fluxograma com um critério, como grupo, né, juntos. Então, tem o acometimento neurológico, se tiver sinais neurológicos, sinais de choque, falta de ar, dor torácica, vômitos persistentes, né, neonatos, como eu falei, descompensação da doença de base e sangramento de mucosa.
Então, isso aqui a gente também tem que estar bem fixo na nossa cabeça, assim, quando a gente for fazer o manejo do paciente com chikungunya. De forma geral, eu peguei aqui o fluxograma, se vocês forem pesquisar na Google, né, no site da DIV, tem também lá, está na referência. Mas, de forma geral, mais didática, eu trouxe aqui o fluxograma para a gente pensar como é que seria que uma pessoa com chikungunya chegando no serviço de saúde, né, na unidade básica ou na UPA. Primeiro a gente se pergunta, né, o paciente ele tem febre de início súbito, né, mais de 38,5, tem uma artralgia ou artrite intensa de início agudo também, né, súbito, que não é explicado por outras condições, né. Ele é residente ou tem visitado uma área endêmica de chikungunya em até 2 semanas, né, ou tem vínculo com o caso importado, né, um vínculo epidemiológico. Se ele cumpre esses critérios para caso suspeito, a gente segue aqui o fluxograma. Se não, a gente já pensa em outro diagnóstico. Mas você vê hoje, né, ainda é colocado os critérios principais de febre e também a artralgia ou artrite. Só que isso também está para ser mudado, né? A gente conversando com o Ministério, tem muitos casos, né, cerca de 20% dos casos, que o paciente ele não apresenta febre, né? Ele só apresenta essa artralgia, essa artrite intensa de início agudo, súbito, né? E não tem nenhuma outra explicação. Então, isso aqui está para ser mudado um pouco, né? Mas a gente aguarda ainda. Mas se ele cumprir aqui esses critérios para caso suspeito, qual que é a nossa próxima pergunta? Então, a gente vai perguntar se eles têm alguma daquelas condições de critérios de internação ou sinais de gravidade. Então, tem acometimento neurológico, tem sinais de choque, tem falta de ácido no peito, tem vômito persistente, é um neonato, né? Tem alguma descompensação da doença de base, tem algum sangramento de mucosa. Se ele já tiver alguma dessas seguintes condições, então a gente já classifica ele como grupo vermelho, né, que a classificação da chikungunya ela é feita verde, amarelo e vermelho, já coloca como grupo vermelho e encaminha direto para a internação hospitalar. Se ele não tiver nenhum desses sinais, então a gente faz a próxima pergunta. A paciente é gestante, tem mais de 65 anos, ou é menor de 2 anos, ou possui comorbidades? Se sim, a gente vai considerar ele como grupo amarelo e vai acompanhar ele ambulatorialmente, mas dando uma maior atenção, né, monitorando de uma maneira mais próxima. Né? Se não, se for um caso, digamos, inocente, assim, de chikungunya, ele não tem sinais de gravidade, não tem critérios de internação e nem tem condições de risco. Então, a gente considera ele como o grupo verde provável. Então, a gente vai acompanhar também de forma ambulatorial. E aqui a gente vem para o manejo, né? Eu separei em 3 páginas, né, no protocolo, no fluxograma. Se vocês forem ver, está na mesma página, mas também para fim didático, né, eu separei para a gente entender melhor como é que vai ser o manejo desse paciente. Então, os pacientes do grupo vermelho são aqueles pacientes que eles têm sinais de gravidade ou têm critério de internação. Eles vão ser acompanhados obrigatoriamente em leito de internação hospitalar. É obrigatório, né, o exame laboratorial para fins diagnósticos, então pode ser o PCR ou a sorologia, de acordo com o tempo de evolução da doença. E é recomendado também fazer alguns exames adicionais, né, um hemograma, função renal, função hepática, né, alguns eletrólitos, e outros ainda a critério médico, né, principalmente se o paciente ele tiver alguma comorbidade. A hidratação, a gente recomenda aquele fluxograma que tem na dengue, né, do grupo C e do grupo D, de acordo com o grau de desidratação que o paciente vai apresentar. Então, faz, em geral, a expansão e depois, né, a manutenção até o paciente ele conseguir sair da desidratação. As 2 escalas que elas são mais recomendadas é a escala visual analógica da dor e a escala DN4, que é para avaliação da dor neuropática. Então, depois vocês pesquisam, isso aqui é importante, eu não coloquei em detalhes pelo tempo da aula mesmo,
mas é bom a gente estudar, né? Quem não conhece essas escalas. E aí, baseado nela, né, na presença ou não da dor e o grau dela, a gente vai manejar a analgesia. Não é indicado, né, prescrever AS e anti-inflamatórios, né, e corticoides também nessa fase aguda, né, até 14 dias de evolução da doença. Alguns protocolos, eles colocam que se for descartado outras causas, por exemplo, dengue, daria para fazer, assim, mas como a gente está no Brasil, né, e tem essa confusão, demora exame para sair, então é melhor realmente não fazer nenhum anti-inflamatório, nem AS, pelo risco também de gravidade, pelo risco de evolução ruim e até mesmo retardar a melhora da dor, assim. Então, o paciente, às vezes, ele toma aquela injeção de corticoide, ele vai se sentir melhor, assim, na fase aguda, mas depois aquilo volta, né, e vai ser ainda mais difícil para manejar. Então, a gente faz o hemograma também para diferenciar um pouco no diagnóstico, pensar se é dengue, né, malária ou até leptospirose, pensando aqui no contexto do Brasil. Vai manejar complicações graves também, as comorbidades e sempre notificar. E aqui a gente lembrar dos critérios de alta, né? Então, para ter a alta hospitalar, tem que ter uma melhora clínica, né? Não ter nenhum sinal de gravidade, tá aceitando a hidratação oral, né? E a avaliação laboratorial também sem alterações. Aqui o manejo do grupo amarelo, que são aqueles pacientes que têm um grupo de risco, né? Tem um risco para gravidade, mas não tem gravidade, e a gente vai monitorar ele a nível ambulatorial, preferencialmente na atenção primária, mas com atenção em observação, né? Fazer o monitoramento dele mais de perto. Então, para esses pacientes, o PCR para chikungunya ou a sorologia, eles ficam sob recomendação da vigilância epidemiológica, não é obrigatório solicitar, é recomendado o hemograma e outros exames também, eles podem ser solicitados, né, de acordo com o perfil do paciente. A hidratação, ela é oral, né, então a gente faz ali usando também o fluxograma da dengue, então basicamente seria 60 ml por quilo dia de líquido, né, um terço, sendo o soro de reidratação oral. Para criança, isso a gente faz aqueles cálculos também de acordo com o peso. Avaliar também pela escala da EVA e a DN4 e fazer analgesia. Não prescrever AS e anti-inflamatórios. Avaliar hemograma, manejar as comorbidades, notificar. Sempre orientar sobre os sinais de gravidade, né, e ter uma unidade hospitalar de referência, caso apareçam. E aí, a grande diferença desse grupo é que a gente tem que monitorar pelo protocolo todos os dias, né, até o desaparecimento da febre. Então, o ideal é que ele compareça, né, para a equipe da atenção primária, tanto médico quanto enfermeiro. A gente vai fazer a pesquisa das comorbidades, os sinais vitais, ver se está tudo compensado, fazer esse monitoramento diário até a febre ela desaparecer. Orientar repouso, a gente sabe que também que se forçar muito assim na fase aguda, o risco de cronificação da artralgia ele é um pouco maior, então a gente sempre recomenda o repouso e aos poucos ir voltando, né, fazendo um alongamento leve, caminhada, conforme o paciente ele vai aceitando. Então a fisioterapia, se a equipe tiver, então ela já pode ser feita, né, de acordo com a fase, com as limitações que o paciente ele vai apresentar. É recomendado o uso de compressa, né? Compressa fria nas articulações, ela dá um alívio. Pode usar a de calor apenas na parte muscular, assim, se tiver muita tensão, mas nunca usar nas articulações. E o grupo verde, ele também vai ser feito o acompanhamento ambulatorial, mas é aquele paciente que não tem sinal de gravidade, que não tem critério de internação e não tem, né, nenhuma condição de risco, né? Então, ele vai ser acompanhado preferencialmente na atenção primária. Ele não precisa de exame, assim, a princípio, né? Nem exame confirmatório, nem hemograma, né? Fica a critério médico mesmo. A vigilância, se ela achar necessário, principalmente aqueles primeiros casos,
ela vai, né, coletar, vai fazer essa abordagem, mas a princípio não precisaria de muitas intervenções a nível de exame. O manejo, ele é basicamente o mesmo do grupo amarelo, só muda a questão da recomendação, que ele não precisa ficar sendo monitorado todos os dias pela equipe de saúde, né? A gente faz o atendimento inicial e orienta o retorno à unidade básica se a febre ela persistir por mais de 5 dias, né? Ou se nesse período aparecer algum sinal de gravidade, a gente caminha direto para a unidade hospitalar, né, caso apareça. Mas as recomendações elas são iguais ao que eu tinha falado para o grupo amarelo também. Então, aqui são os fluxogramas, a gente vai entrar agora nos fluxogramas para manejo da dor, né, especificamente da dor. Então, esses fluxogramas, eles são encontrados no site do Ministério, né, aqui vai estar o nomezinho dele para vocês pesquisarem, no final da apresentação vai ter também a referência, e estão bem atualizados, né? Então, foram lançados do ano passado para cá. Então, vou começar aqui. Ele divide aqui também entre adulto e criança. Então, aquele primeiro fluxograma que eu apresentei, ele foi para a classificação de risco, né, e o manejo geral do paciente, e agora esses outros seria mais para o manejo da dor. Então, o paciente ele com chikungunya, ele cumpre aqueles critérios, né, de diagnóstico, caso provável, e aí ele tem uma dor articular que pode ter uma artralgia, né, um edema, um rubor, ou não, ser só artralgia. O que é que a gente vai perguntar primeiro? Vai aplicar a escala visual da dor, ou a EVA. Ou até mesmo perguntar para o paciente, né, como é que está a sua dor, de 0 a 10. Sendo 10 a dor mais intensa, assim, que você teve na vida, qual que é a nota da dor atual. Então, de acordo com a resposta dele, a gente vai dividir a dor de leve, moderada a intensa, e aí vai fazer o manejo. Se for uma dor leve, a gente tenta prescrever paracetamol e dipirona, né? Fazer até 6 horas de dipirona, paracetamol 4 horas. Né? Se for uma dor moderada, a gente já intercala os dois, pode usar a dose máxima dos dois. E se a dor for intensa, a gente faz a associação com tramadol ou a codeína. A gente usa a dose máxima do analgésico simples e associa também o opioide fraco. Lembrando que nunca fazer anti-inflamatórios, né, nem corticoide nessa fase aqui aguda da chikungunya. E daí, depois desse primeiro atendimento, a gente faz uma reavaliação depois de uma semana, né, 7 dias. Se ele já estiver bem, a gente suspende a medicação. Se ele persistir com dor, então a gente vai ver com qual tempo de evolução, né, a linha do tempo dele, para tomar conduta. Se ele tiver a menos de 10 dias, a gente já mantém assim, o tratamento da fase aguda, esse esquema aqui de cima. Se ele já tiver a mais de 10 dias de evolução, ele já pode iniciar o tratamento da fase pós-aguda. Isso aqui eu até vou discutir com o pessoal do Ministério, porque eu acho que é 14 dias, tá? Então, 10 minutos. Tá bem, Roberto. Obrigado. E sempre, né, orientar, se a dor estiver muito intensa, não estiver dando conta aqui com esses esquemas, a gente procurar o serviço de urgência para fazer medicações endovenosas, né, de repente investigar alguma outra causa. Ter cuidado aqui com insuficiência renal, né, insuficiência hepática, paciente com umas comorbidades, então ter essa atenção. E aqui a gente, né, o paciente foi à fase aguda, não melhorou da dor, né, a dor ela pode passar para outras fases, ele já passou a febre, já passou os sintomas de mal-estar, fadiga, exantema, e manteve a dor, que ela pode continuar. Então a gente vai se perguntar aqui qual que é o tipo da dor que ele está apresentando. Então, é uma dor mais musculoesquelética, ela tem um padrão mais difuso, ou até não inflamatória, né? Só uma artralgia. Então, a gente pergunta aqui, né? A gente pode fazer uso do AINE, já pode iniciar aqui os anti-inflamatórios. Então, pode ser feito ibuprofeno de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, né? Por até 4 semanas. Ou analgésicos isolados associados aos opioides. Paciente que não tem a indicação para uso de anti-inflamatórios.
e também pode usar até a ciclobenzaprina, né, que é um relaxante muscular. Daí a gente vai avaliar após 2 a 4 semanas. O paciente ele persiste com dor? Não, melhorou, então suspende a medicação. Se ele ainda está, então a gente vai intensificar o tratamento, né, com reabilitação e terapias alternativas, então encaminhar para fisioterapia, se tiver PIX, né, disponível nas práticas integrativas, acupuntura, estiver disponível no território, também está encaminhando ele para fazer, né, profissional de educação física também ajuda a fazer a reabilitação, então usar o que a gente tem de recurso no território. Se ele não melhorou, então a gente pode fazer aqui um esquema com corticoide, né? Fazer o uso da prednisona. Então a gente faz uma dose de 0,5 miligramas por quilo por dia, uma dose máxima de 40, né? 2 comprimidos de 20, né? Que é a apresentação que a gente tem, por no máximo 3 semanas, né? Ele pode ser isolado ou também associado com opioide fraco ou analgésico comum. Reavaliar após 3 semanas. Se ele persiste com dor, a gente, né, por menos de 90 dias, segue a orientação aqui para dor musculoesquelética. Se não, a gente passou mais de 90 dias, a gente vai iniciar o tratamento da fase crônica, como a gente vai ver em seguinte, né? Se ele não persiste com dor, fazendo o ciclo do corticoide, a gente faz o desmame da dose da prednisona, reduz 1/4 da dose a cada semana, e recomenda-se, né, um tempo total de uso por 8 semanas. Se ele voltou a ter dor com desmame, então a gente segue aqui o protocolo da dor musculoesquelética. Se ele não teve, né, então a gente realmente suspende a medicação. E a dor neuropática, né, então é aquela dor que é um tipo de dormência, queimação, formigamento em mãos e pés, então aquela dor mais inespecífica, tá com uma dormência aqui no braço, você toca assim, a pessoa já dá um susto, né, já pula. Então, se tiver essa avaliação para dor neuropática, né, a gente pode associar a amitriptilina, que é mais comum de encontrar no SUS, pode fazer também a gabapentina, né, que tem uma medicação de início mais lento, mas também ela tem bons resultados, e reavaliar com 2 semanas. Se ele manter a dor, a gente aumenta a dose da amitriptilina até 100 miligramas por dia e a gabapentina até 1.200 miligramas por dia. E suspende a medicação, né, caso ele já tenha melhorado. E reavalia aqui com 4 semanas também. E aqui, já está com o tempo um pouco, né, curto, mas aí se a gente fez aquele esquema todo, tentou usar o anti-inflamatório, o AINE, fez esquema com corticoide, ele não melhorou, passou 3 meses, ele não melhorou, então a gente já pode usar um tratamento que até simula, né, o artrite reumatoide. Então a gente hoje tem a hidroxicloroquina, ele pode fazer 5 miligramas por quilo por dia, o máximo de 400 por dia, e reavaliar por 8 semanas. Se ele teve uma melhora do quadro, a gente mantém por no mínimo 90 dias. Se não teve, a gente pode trocar pelo metotrexato, né? Tentar o metotrexato. E reavaliar após 8 semanas. Se ele teve uma melhora parcial, a gente vai ajustando a dose, né? Vai aumentando 25% por semana e vai retirando 25% por semana e 25 miligramas por semana e vai reavaliando após 8 semanas. Se sim, né, então a gente mantém na menor dose possível por no mínimo 90 dias. Se não, né, já fez a cloroquina, já fez o metotrexato e não melhorou da dor crônica, então a gente, né, pede uma ajuda por teleconsultoria, né, na telesaúde ou encaminha para o reumatologista. Aqui é um pouco do fluxograma das crianças também, né, as manifestações musculoesqueléticas das crianças. A gente, o que muda, né, a gente não evita ao máximo, né, fazer o opioide, a gente tenta intercalar a dipirona com paracetamol, reavalia de 2 a 7 dias, né, se não teve a melhora,
A gente pode associar a codeína, principalmente, né, que tem líquido para criança, mas só para maiores de 12 anos, né? E para maiores de 3 anos, o tramadol, mas a gente evita ao máximo fazer a medicação na criança, os opioides fracos. Se ele melhorou da dor, então a gente suspende, né? Então analgesia se necessário só, senão a gente segue para o próximo passo. Aqui, se tiver dor neuropática, né? Então a gente aplica o questionário e na criança que ela tiver entre 3 a 12 anos, a gente pode fazer a gabapentina. Se tiver mais de 12 anos, já pode iniciar a amitriptilina. E sempre reavaliando até fazer o desmame e suspender a medicação. Aqui, para menores de 1 ano e até neonatos, né, então, cada serviço tem seu protocolo para abordagem da dor aguda. Aqui é a fase pós-aguda em crianças, né, então a gente... interessante ter essa confirmação sorológica, né, do contato com o vírus e também um hemograma para ver se a plaqueta está normal. A gente pode fazer uso já do ibuprofeno, né? Ou associar ele com analgésico simples ou ele fazer ele isolado. Reavaliação de 2 a 7 dias. Se tiver melhor da dor, manter a analgesia se necessário. E pode manter o anti-inflamatório por até 2 semanas. Se não teve a melhora, pode fazer um ciclo de corticoide por até 3 semanas e depois seguir com desmame. E aí o fluxograma do Ministério da Saúde, ele recomenda, se essa dor ela passar de 3 meses em crianças, que não é tão comum, então a gente caminha para o serviço de reumatologia pediátrica, para avaliação do especialista. Então é um pouco maçante assim, esse fluxograma, mas depois vocês podem encontrar eles, né, no site do Ministério e detalhar melhor. Também, principalmente, vendo as escalas para dor neuropática e da avaliação da dor. Em criança, a gente usa algumas específicas também, que também tem lá no site do Ministério. Aqui um pouco do diagnóstico diferencial, né? A gente lembrar aqui das outras arboviroses, da dengue e da zika. Então, na dengue, né, a febre ela dura de 2 a 7 dias, né? A chikungunya ela geralmente é alta, né, mas dura aqui tem uma duração menor de 2 a 3 dias. E na zika ela é mais branda, né, uma febre mais baixa, menos de 38, às vezes até subfebril. O exantema na dengue, ele surge ali entre o terceiro e o sexto dia, mas depois da desfeverescência da febre. Na zika já aparece ali no começo da doença, e na chikungunya ele pode aparecer também, mas ali entre o segundo e o quinto dia da doença. A dor no corpo, né, a mialgia. Ela é mais comum na dengue, né, mais característico na dengue, e a artralgia, que é a dor articular, ela é mais comum na chikungunya, mas também pode estar presente nas três arboviroses. A artralgia, que é a dor articular, pela intensidade, né, ela é mais leve na dengue e mais intensa na chikungunya. A artrite, né, que é o edema articular, é mais frequente na chikungunya, pouco na zika, também é um pouco frequente, mas menos, e é raro na dengue. A conjuntivite ela é mais característica da zika, mas também pode ter na chikungunya e na dengue. A cefaleia é mais da dengue. A linfonodomegalia ela é mais comum na zika, mas pode também ter na chikungunya e na dengue. A dissicracia hemorrágica é um achado mais da dengue. O acometimento neurológico mais da zika, mas também pode ter um pouco na chikungunya, né? Lembrando principalmente do pior desfecho, que seria a meningoencefalite, né? Que é um dano direto do vírus no encéfalo, né? A leucopenia ela é mais comum na dengue, mas a linfopenia ela é mais comum na chikungunya. E a plaquetopenia, né, a trombocitopenia, sendo mais comum na dengue. Então, aqui também é um quadro
do guia de vigilância, é o que está mais atualizado, e a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial entre as arboviroses. Então é isso, pessoal. A princípio, inicialmente, a gente tem essas informações e a gente fica aberto agora para perguntas. A gente pode estar discutindo aqui um pouco. Perfeito, muito obrigada, Fidel. Muito interessante a web. Eu acho que esses pontos que tu elencou ali, né, sobre o tratamento e sobre a identificação também, né, do paciente, esses detalhes. Um ponto que eu achei muito interessante foi em relação à desidrose, né, muito parecido com desidrose, realmente. E quando eu olhei na imagem, eu falei, mas isso parece desidrose, realmente é perigoso até, né? Mas, enfim, é importante estar atento a esses detalhes, né, na hora da identificação e também depois para o manejo. Pessoal, como a gente já tinha combinado, agora é o momento para a gente conversar, para vocês enviarem as dúvidas de vocês sobre a web, mandem os comentários, o relato de vocês ali pelo nosso chat, que a gente pode... O Fidel está aqui para responder a todas as dúvidas possíveis de todo mundo, dentro do nosso tempo. Vamos ver se vai ter alguma dúvida. De onde vocês são, pessoal? Eu também tenho essa dúvida, assim, porque a gente sabe que em relação ao mosquito mesmo, né? A gente precisa estar cuidando dessa questão também. E eu queria saber de onde vocês são e como que está o manejo por aí. Ceará. É interessante ver que as webs, elas alcançam vários estados, né? Bacana. Aqui em Santa Catarina, a gente está na luta, né, contra esse mosquito, assim. A gente já teve momentos bem complicados. Que a Josiane de Florianópolis, a Priscila perguntou, né? Quantos dias de atestado para o paciente grupo verde? Sim. Essa pergunta, assim, o tempo agudo, assim, de evolução, como a gente viu, né? Da febre, ela pode durar até 5 dias, ali, até uma semana de febre. Só que a grande questão é a incapacidade pela dor, que aí ela pode se tornar uma dor crônica, uma dor pós-aguda. Então, a ideia é que a gente monitore esse paciente, né, na fase aguda, coloca ali, né, não sei, depende muito da critério médico, né, mas eu daria em geral, assim, 5 dias assim, iniciais de atestado, se tiver clássico também, né, o quadro de chikungunya, se não tiver num cenário epidemiológico, né, com a febre, com artralgia intensa, né, não, a cara da chikungunya, né, então ele vai demorar ali pelo menos uns 5 dias, assim, para se recuperar. Mas se ainda tiver indeciso, pode ser que seja uma virose, uma gripe, um resfriado, a gente vai acompanhando com um tempo menor. Mas se for aquele quadro clássico da chikungunya, a gente passa ali pelo menos uns 5 dias e vai avaliando, principalmente a questão da dor. Pede para ele voltar com uma semana, né, e vai monitorando a dor, porque é realmente uma doença bem incapacitante, assim. Inclusive, eu tive chikungunya já na época da faculdade, assim, na 2015, e, nossa, foi horrível, assim. Você não consegue se mover, assim, ao banheiro, levantar, abaixar, né, pega quadril, pega joelho, então é bem incapacitante. E a dor é uma coisa também muito pessoal, né? Algumas pessoas são bem mais sensíveis, né? E acabam ficando piores, assim, que outras. A gente tá vendo ali no chat, a gente tem pessoas do Ceará, depois a Gesiane falou que é de Florianópolis também, Tromudo Central, também Santa Catarina. A Kelciane, que é do Ceará, disse que lá é uma cidade endêmica. Sim. A Priscila também de Florianópolis e Santo Amaro. Itaiópolis, Santa Catarina também, a Ellen. E a Anne perguntou, ela disse que ela disse que ela é de Apiúna, também em Santa Catarina, 10 mil habitantes, média mais de 1.000 casos prováveis em 2024.
Ela maneja diariamente, sendo orientada em todas as unidades, porém, ainda tem falha. Dentre toda dificuldade, atendendo e suspeitando precoce, planilha interna de acompanhamento com mais de 100% dos suspeitos. Nenhum caso grave ou óbito. Muito empenho de todos os profissionais. Sim, isso é bem bacana, né? Porque é isso, assim, o mais importante, assim, é o monitoramento, assim, pela equipe de saúde, né? Então, a gente tem que entender que as equipes de atenção primária, elas são responsáveis pelo território, né? Então, acompanhar não só a equipe médica de enfermagem, né? Mas envolver também agente comunitário de saúde, para ir lá perguntar na casa, como é que você está? Os sinais de gravidade aqui são esses, né? Entrega um papelzinho, né? Se apresentar isso aqui, tiver algum sangramento, tiver alguma uma pressão muito alta, descompensou, né? Tiver aqueles sinais de gravidade, vai no hospital. Eita, a febre está durando ali mais de 5 dias, então vamos voltar lá na equipe para reavaliar. Então, acionar todos os profissionais da equipe multi também para fazer esse cuidado do monitoramento. Então, a gente tendo esse monitoramento mais próximo, né, como a Anne colocou, a chance de um desfecho ruim, né, de um óbito, né, então isso acaba sendo menor. Então, acho que é parabéns também, né, para a Piona aí também. É verdade, parabéns, pessoal. Eu acho que o trabalho em grupo, né, no SUS, ele é fundamental, aliás, é necessário, e principalmente nesses casos, né? A Anne comentou endêmica, infestada, um município com o maior caso do Médio Vale e primeiros do estado de Santa Catarina. É complicado, né, Anne? A região do Médio Vale estava bem infestada mesmo. Complicado. Pessoal, enquanto vocês, a gente já está se encaminhando para o final, eu vou dar uns recadinhos enquanto a gente aguarda. Tem gente digitando, vocês vão digitando. Está sendo gravado, Kelsiane. Vai ficar disponível tanto no nosso site, no STT, e também no nosso canal do YouTube. Essa palestra vai ser gravada, a disponibilização é em até 48 horas. Lembrando, né, também com os materiais em PDF ali para vocês terem acesso. Aproveitem, pessoal, se inscrevam no nosso canal do YouTube, pesquisem ali por Telesaúde SC, nos sigam também no Instagram, @telesaudeufsc, tudo junto. Assim vocês conseguem ficar por dentro da nossa agenda e das nossas novidades. Não esqueçam também do nosso serviço de teleconsultoria, caso surja alguma dúvida sobre algum caso clínico, algum processo de trabalho, uma demanda. Por favor, acessem o perfil do STT, solicitem uma teleconsultoria. Os nossos profissionais, eles estão preparados e capacitados para entregar as melhores orientações para vocês, tá bem? Eles respondem em até 72 horas, certo? Lembrando que a teleconsultoria é disponível para todos os profissionais que possuem o cadastro ativo na nossa plataforma, tá? Os nossos serviços, eles são disponíveis para os profissionais que atuam na atenção básica do SUS e também para gestores de saúde. Avisem os colegas de vocês sobre o Telesaúde UFSC, indiquem que façam cadastro com a gente, que participem das nossas atividades aqui toda quarta, falando novamente, toda quarta-feira às 15 horas. E também falando em cadastro, não esqueçam de manter atualizadas as informações de vocês, e-mail, equipe, a unidade onde vocês estão atuando atualmente, né? E caso precisem de mais alguma informação, vocês também podem entrar em contato com a gente através do e-mail cadastrotelesaudeSC@gmail.com. Pessoal, vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. A Kelsiane falou parabéns, excelente explanação. Eu também achei, além de útil, eu acho que foi muito tranquilo para passar todos esses detalhes. Eu vi ali que aqueles infográficos tinham bastante detalhes, conseguiu ir ali direitinho, aproveitar o tempo, né, para passar para a gente toda a informação necessária. Novamente te agradeço, Fidel, por estar aqui com a gente. Já veio uma parceria aí só em 2024 gigantesca.
Muito obrigada pelo teu tempo, eu sei a correria que é por aí, e por montar os slides, por preparar tudo com tanto carinho, né, para dividir o teu conhecimento, tua experiência aqui com a gente. Pessoal, então é isso. Agradeço a presença, né, a participação também de vocês que estiveram aqui. Não esqueçam que na quarta-feira que vem, no dia 3 de abril, a gente vai ter o web de novo. Aguardo vocês na próxima web. E é isso. Muito obrigada. A web está encerrada. Boa tarde. Obrigada, Fidel. Obrigado.